Hoje a gente vai falar sobre potencial elétrico. Potencial elétrico é a energia associada a uma carga elétrica para ela ser movimentada. Toda carga elétrica precisa se movimentar para poder fazer um circuito elétrico funcionar. Então, quanto maior a capacidade dela se movimentar, maior é o potencial elétrico de onde ela está. Potencial elétrico basicamente é esse valor da energia dividido pelo valor da carga, e ele é representado pela letra V maiúscula. As letrinhas então que vão estar sendo representadas aqui do potencial elétrico são as seguintes, olha só, representação em unidade de medida. O V maiúsculo é o potencial elétrico e ele é medido em volt, volt pela letrinha minúscula V. A energia potencial elétrica medida em joules e a carga elétrica medida em coulombs. Então só reforçando aí, potencial elétrico é a letra V, energia potencial é o EP e a carga é o Qzinho minúsculo. A palavra volt vem do físico Alessandro Volta, que ficou famoso por fazer experimentos com pernas de rãs mortas, onde ele pegava essas pernas e aplicava uma corrente elétrica e mostrava que os músculos das pernas se contraíam quando ele aplicava essa corrente elétrica e as pernas se mexiam então por conta da corrente elétrica que passava nos músculos, né? Então ele conseguiu descobrir que os músculos eles reagem à corrente elétrica. Bom, agora a gente vai ver como que se calcula o potencial elétrico de um ponto qualquer. Então, se a gente tiver aqui uma carga que produz ao redor dela um campo elétrico, é como saber então qual é o valor do potencial nesse ponto P, né, a uma certa distância da carga. O potencial basicamente depende do valor dessa carga e da distância desse ponto P até essa carga. Então, a equação para calcular esse potencial é a seguinte, é o valor do K, aquele mesmo K que a gente utiliza na lei de Coulomb, 9 vezes 10 a nona, o valor do Q maiúsculo, que é o valor dessa carga elétrica, e a distância da carga até esse ponto. Uma coisa importante gravar aqui é o seguinte, que a distância ela é inversamente proporcional ao potencial. Isso significa que se você aumenta ela, você diminui o potencial, ou seja, diminui a capacidade de movimentar essa carga elétrica, diminui a energia sobre ela. Então grava bem aí, ó. Quanto maior a distância, menor o potencial, e quanto menor a distância, maior é o potencial. Então, lembrando aí, maior distância, menor distância, maior potencial. Agora, a superfície equipotencial. A palavra equipotencial vem de igual, ou seja, uma região onde tem o mesmo potencial. Então, vou colocar aqui uma carga Q de azulzinho e ao redor dessa carga uma linha verde. Essa linha verde vai ser então a nossa superfície equipotencial. Então, ao redor dessa linha verde, onde tiver essa linha verde, ela vai ter o mesmo potencial da onde está ali o ponto A. Se eu colocar uma segunda linha um pouco mais para dentro, ela vai ter um potencial diferente. Porém, em cima dessa linha de tal ponto B vai ser exatamente os mesmos valores de potenciais. A mesma coisa para o ponto C. Tem um potencial diferente do ponto B e do ponto A, porém em cima dessa linha de tal ponto C vai ser sempre o mesmo valor. E o ponto D, se você observar, ele está na mesma superfície que o ponto A. Então a gente diz que o ponto D e o ponto A estão numa superfície equipotencial, que tem o mesmo potencial elétrico. Vamos colocar em número para ficar mais fácil. Olha só. Se na região do ponto A, nessa linha verde do ponto A, eu disser que o potencial é 3 volts, e na linha do ponto B, o potencial for 4 volts e no C for 5 volts. Então, se eu perguntar qual é o potencial elétrico do ponto A, bem facinho, o ponto A está em cima da superfície equipotencial de 3 volts, então o potencial é 3 volts, então o VA 3 volts. Potencial do ponto B, ele está em cima da linha onde a superfície vale 4 volts, então potencial de B, 4 volts. Potencial do ponto C está em cima da superfície de 5 volts, então o potencial do ponto C, 5 volts. E o potencial do ponto D, ele está na mesma superfície que o ponto A, a superfície equipotencial, ou seja, o mesmo valor, então também é 3 volts. Vou colocar essa mesma ideia, só que com umas linhas de forma diferente, mas a ideia é a mesma, olha só. Se eu tiver aqui, ó, duas superfícies equipotenciais, agora em linha reta, uma de 6 e outra de 2 volts. Então, vou colocar o ponto A, B e C. A ideia é a mesma, né? O ponto A e B estão numa superfície equipotencial, mesmo valor. Os dois têm o mesmo valor de potencial. Então, se eu perguntar qual é o potencial do ponto A, 6 volts, está na superfície de 6 volts. Qual é o potencial do ponto B? Está na mesma superfície, então também é 6 volts. E o potencial do ponto C? Ele está na superfície de 2 volts, então 2 volts. Então,
Superfícies potenciais são aquelas superfícies onde você tem o mesmo potencial elétrico.